Boa noite a todos. Dia 17 último, a Sociedade Teosófica completou 140 anos e, como o Rogério falou, no centenário da Sociedade Teosófica eu já estava aqui. Então eu faço parte do Jurassic Park Teosófico. Fazer o bicentenário. Não é? A Sociedade Teosófica, para muita gente, particularmente para mim, foi muito importante que a visão de mundo que eu tenho, o que eu consigo seguir, né, minha forma de vida é muito em função desse ambiente aqui, das pessoas que eu conheci, que me ensinaram, que a gente trocou várias experiências. Ela é muito importante para mim e eu sou eternamente grato, né, a ela. Nós vamos então falar sobre a segunda parte da astronomia indígena, mas quem não assistiu a primeira não tem importância porque elas são interdependentes. E se alguém quiser assistir, depois dá para pegar pela internet. Antes de começar a reunião, estávamos falando sobre viagens, né, Hotel 5 estrelas, e nós podemos pegar um hotel que não seja 5 estrelas, mas 5 bilhões de estrelas, né, se acamparmos. Na época década de 60, o John Lennon, percebendo que a filosofia de paz e amor meio que acabando, ele falou a famosa frase, o sonho acabou, e o Gilberto Gil, pegando o gancho, ele fez a música que fala: quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou. O sleeping bag é o... eu não sei porque está aparecendo aqui, isso aqui não saiu. O sleeping bag é o famoso saco de dormir, né? Popularmente que a gente chama. E a razão disso é que os indígenas, eles têm realmente à noite 5 bilhões de estrelas à disposição deles. Se nós formos para um hotel, seja o número de estrelas que for, não vamos ter esse número de estrelas, né, do acampamento. Essa aqui é uma representação da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então ela está à vista de cima, como se nós tivéssemos dois pratos emborcados. No centro da galáxia, nós temos uma grande quantidade, ou a maior quantidade de estrelas. Depois nos braços, porque ela está girando, nos braços vai fazendo um pouquinho, né, o número de estrelas. E nós estamos aqui nesse ponto. Aquela ideia europeia medieval que nós estamos no centro da Terra, centro do universo, né, cada vez foi caindo mais. Nós estamos num dos braços da galáxia e conseguimos observar apenas uma parte muito pequena do que é a Via Láctea, né? Nem estamos falando de universo. Nós somos muito pequenos, né, perante ao universo todo. Agora, já entrando na visão indígena, falando então das constelações da Via Láctea, existem algumas diferenças, pequenas diferenças, no caso 3, que elas no fundo são mais visíveis para os astrônomos do que para nós. Nós vamos ver que algumas delas a gente nem percebe essa diferença. No sentido assim, o que os índios observam e o que a ciência oficial, a astronomia, observa. Aqui já está mostrando duas constelações, né, que os índios consideram, a constelação do Veado e a constelação da Ema, que depois a gente vai
falar um pouquinho mais. Então, a primeira, o mundo ocidental, né, que nós estamos meio que incluídos, ele vai olhar para a eclíptica. Então, o que seria a eclíptica? Aqui nós temos duas representações. Uma representação é o chamado sistema heliocêntrico, com o Sol no centro do universo, e a outra é o sistema heliocêntrico, que é a Terra no centro. Esse aqui é o sistema utilizado pela astrologia, por exemplo. Os astrônomos, eles vão olhar as constelações que estão no entorno do percurso que o Sol faz. Então, por isso que eles olham a chamada eclíptica. A eclíptica é o percurso que o Sol faz, e eles vão olhar as constelações, principalmente, que estão em torno dessa parte do céu. Se nós olharmos aqui nessa outra representação, nós estamos aqui próximos, né, próximo de dezembro. Então, a constelação vista é Sagitário, e depois nós vamos passar a ver Capricórnio. Então, essa daqui já é uma pequena diferença, mas é uma diferença muito, muito pequena, né, mais para astrônomo mesmo. Na linha amarela, ou meio esverdeada, seria como os astrônomos observam as constelações que estão em torno do equador galáctico, então da eclíptica. E os indígenas, eles vão olhar para o plano da Via Láctea mesmo. Então, essa seria uma primeira diferença. A segunda é que as constelações oficiais, elas são olhadas apenas enquanto estrelas. As estrelas fazem parte da constelação. Os indígenas, eles abrem mais. Então, as nebulosas fazem parte do olhar deles. A poeira que existe no entorno faz parte. Eles não vão olhar só para as estrelas. E a terceira é a quantidade de estrelas, o UAI. Em português ficou, né, União Astronômica Internacional ficou UAI. Em inglês não é assim, é outra sigla. Oficialmente, essa União Internacional, né, o nome internacional já diz, é aceita por toda a comunidade internacional de astrônomos. Eles reconhecem 88 constelações, enquanto que os grupos indígenas, eles consideram mais de 100. Cada uma vai ter um efeito para a questão de meteorologia, no sentido de seca ou período de chuva, questão de colheita de alguma fruta ou coisa parecida. E aí vai depender também das várias etnias consideradas. Quando indagados sobre quantas constelações existem no céu, os pajés dizem que tudo que existe na Terra também existe no céu. Assim, cada animal tem seu correspondente no céu e pode ser visto como uma constelação. A maior parte das constelações indígenas são referentes a animais. Aí nós vamos lá para o conceito hermético, né? Assim como é em cima e embaixo. Eles fazem essa relação. Especificamente algumas, né, nós vamos ver dois tipos de constelação rápidas, né? São os povos Tucano, Tuiuacas e os Dessanos. Eles vão considerar, aqui embaixo não dá para ver bem, aqui seria uma representação das constelações, mas tem a constelação do Jabuti, da Ariranha, da Garça, do Cabo de Inchó, quer dizer, aqui seria uma ferramenta, giral de peixe, pois um determinado grupo de estrelas, constelação da onça, do camarão, deixa eu olhar aqui que está mais fácil, Jacundá, que é um peixe, do tatu e da jararaca, que é uma cobra. Então essas são constelações que essas etnias aqui identificam. Impressionante. Nós não conseguimos chegar a elas, né? No fundo, a constelação
ela é uma representação, é o que nós interpretamos. Não sei se você pegou essa época, mas os mais antigos, né, a gente adorava quando era criança, pegava umas revistinhas que vinha assim, ligue os pontos. Aí tinha lá, ponto 1, 2, 3, e a gente adorava, né? Ia ligando os pontos e aí formava uma figura. Mas a gente, vocês dessa época. Oi? Vocês dessa época. É. Quem participou do centenário da Sociedade Teosófica, os mais jovens não. E cada povo ele vai ver alguma coisa que o represente. A mitologia ocidental, ela vem os assírios, babilônios, caldeus, egípcios, gregos, né, vem passando por eles. Cada constelação vai ter um significado, vai ter um mito por trás, vai ter um simbolismo. Da mesma forma os indígenas também. Bom, como ver isso ou o que ver isso? Pessoas que estão trabalhando atualmente, ou com comunidades indígenas ou não, professores de ciências, por exemplo, fazem trabalho com os alunos no sentido de pega uma fotografia do céu, distribui para os alunos. Aí fala, bom, vocês vão inventar uma constelação. Ah, posso inventar uma constelação? Posso, né? Eu tenho as estrelas como se fossem pontos, e ali eu vou tentar enxergar alguma coisa, uma figura, uma paisagem, o que for. É uma forma de estimular a criança e também de que a criança não veja as coisas como alguma coisa fixa. Ah, isso é assim porque tem que ser assim. Não, por que tem que ser assim? Pode ser de outra forma. Depende do olhar de cada um. E aí esse professor, depois dessa primeira etapa, ele começa a discutir. Quando são comunidades indígenas, ele vai trabalhar a constelação daquela cultura. A ideia é essa. Mas o que nós vemos depende da interpretação de cada pessoa, no caso de cada povo. Tá? Uma outra seria dos índios Tembé. Nós vamos ver que muitas são parecidas, por exemplo, jabuti, porque o jabuti é um animal que participa de muitos mitos indígenas. A anta, a queixada da anta, a siriema, que faz parte de muita moda de viola, a ema, o beija-flor, faz parte não só dos mitos brasileiros, mas também de mitos da América Latina, principalmente dos incas, né? O beija-flor é muito importante em termos de mitologia, também de constelação. Muitas constelações são comuns a várias etnias indígenas das Américas. E a canoa. Então, é só para nós termos assim, uma visão geral. A canoa aí é, no caso, o objeto de construção da canoa. Canoa, isso. A canoa normalmente ela é formada por 4 estrelas, né? 2 em cima é um trapézio, 2 embaixo. E aí eles veem aquilo como uma canoa. E o centro é o Sol. Uhum. Isso daqui, claro, essa daqui e esta são representações já nossas de hoje em dia, porque os índios não utilizavam papel. Então, provavelmente, quando eles quisessem explicar alguma coisa, eles usavam areia, desenhando na areia. Então, isso daqui já é um estudo já mais moderno dos ocidentais fazendo com relação à cultura indígena. Está havendo uma troca de informações maiores, né? Muitos estudantes de pós-graduação, mesmo em física, né, ou física ligada à astronomia, ou licenciatura, e eles têm ido para comunidades indígenas e trabalhado com os povos, trocando informação. Tem bastante tese a respeito hoje em dia, felizmente. Finalmente, né, nós estamos começando, o meio acadêmico está
interagindo mais, né? Claro que antropólogos, sociólogos interagiam muito, né? O pessoal de exata já olha assim, né? Agora é que está começando. Então, a Via Láctea, né? Por que nome Via Láctea? Segundo a mitologia grega, Zeus tinha tido um filho fora do casamento com a Hera, que era o Héracles, e o Héracles estava precisando ser amamentado, e enquanto a Hera, que é a esposa oficial, ou a primeira esposa de Zeus, estava dormindo, ele colocou o Héracles para amamentar no seio da Hera. Só que o Héracles era muito forte e acabou fazendo com que a Hera acordasse. Ela acordou, na hora que ela tira o bebê do seio dela, o leite esparrama, então essa seria a origem da Via Láctea. Então, para o Ocidente, a Via Láctea é uma faixa de leite, porque nós vamos ver uma faixa branca. Para a maior parte dos indígenas, é o caminho da anta. A anta é um animal muito importante dentro da cultura indígena. Então, dois fatos interessantes, né? Se nós pegarmos os índios tupinambás, que viviam mais no norte do país, e os guaranis, que pegam mais a região sul, Argentina, Paraguai, há uma distância de uns 3.000 quilômetros. E, além disso, línguas diferentes e até questão do tempo diferente, porque os povos, as etnias indígenas, elas não, digamos, não apareceram, né, em cada local. Tinha mobilidade. E o assentamento, a escolha de uma determinada região não aconteceu ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, muitas constelações são muito comuns às várias etnias. E algumas constelações também dos índios brasileiros, elas são comuns não só para outros índios da América do Sul, do lado dos Andes, mas, por mais estranho que a gente possa imaginar, né, para os aborígenes da Austrália também. O bispo. Por isso foram dizimados, coitado. A maioria deles foram, né? São características que isso está no inconsciente coletivo, que o Jung explica, isso está dentro dos registros acásticos, ou era a própria mobilidade dos índios, que eles ficavam também lá no WhatsApp, tudo trocando informação, né? A mobilidade dos índios era muito grande, eles viajavam também muito, né? E havia uma troca de informações. Talvez todos tenham referência de Piabiru. Piabiru seria um caminho de pedras que levava a região do estado de São Paulo ou do Paraná, passando pelo Paraguai, Argentina, até os Andes. Então eles tinham essa mobilidade, eles trocavam informação. Hoje isso já é comprovado. Então, como se nós estivéssemos rasgando o véu da ilusão. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Nós, ocidentais, achamos que sabemos tudo e que os índios não sabem nada, são ignorantes. A respeito de um grande pesquisador, chegou a ser antropólogo, Couto de Magalhães, que tem a rua no Bom Retiro. Meu pai e minha mãe sempre moraram por lá, eles sempre falavam dessa rua. Ele foi um general que foi incumbido pelo Dom Pedro II a entrar em contato com os índios, inclusive para fazer pesquisa. E o Couto de Magalhães, assim como Cândido Rondon, foram militares que viam no índio seu semelhante. Eles
colaboraram, ou dificultaram, demoraram um pouquinho mais para que os índios fossem algumas etnias extintas, ou muitos deles assassinados. Ele publicou um livro, O Selvagem. Esse título aqui não é depreciativo, muito pelo contrário, né? Selvagem porque mora na selva. E não é um livro tão grosso assim, ele se fosse em tamanho normal, ele teria umas 200 páginas, porque aqui tem o facsímile também do original, junto com o livro, onde esse pesquisador vai falar sobre a língua, vai falar sobre costumes, constam lendas, e lendas do Jabuti, que ele fez uma grande coletânea, e além disso tem também um dicionário indígena. É um livro de referência quando nós vamos estudar a cultura indígena. E ele cita, é interessante que está em português, Carlos Frederico Hart. É Charles Frederick Hart, né? Esse pesquisador esteve na Amazônia e escreveu um livro, Os Mitos, só que aí não seria tartaruga, seria jabuti, os mitos amazônicos do jabuti. E Couto de Magalhães faz a seguinte observação com relação a essa publicação, uma publicação pequena, ela existe em português. Ele faz a seguinte observação: apoiado na teoria chamada solar, a teoria solar é do Charles Hart, ele interpreta algum desses mitos indígenas do jabuti, mostrando que eles são teorias astronômicas dos antigos selvagens americanos, onde o jabuti representa o sol e o homem, quando o homem está interagindo com o jabuti, a lua. Então, já no século XIX, esse pesquisador Hart ele já faz essa relação entre os mitos e essa teoria chamada astronômica. Teoria solar, essa teoria chamada solar, que teoria é essa? É a teoria solar no sentido assim, ele vai interpretar os mitos como sendo representação de planetas, do Sol, o animal. É como nós falamos assim, nós temos os chamados mitos solares, por exemplo, na Grécia. O Cristo é um mito solar. Já é no nível de conhecimento esotérico? Também. Usa essa questão do solar e do... Né? Pode ser. Nós vamos ver agora, falando a respeito do próximo mito, né? O jabuti e a anta, como é que se dá essa interpretação. Bom, a gente chama tudo de tartaruga. Qualquer bicho com casco é tartaruga. Basicamente existe uma separação, né? Tem a tartaruga, tem o cágado e tem o jabuti. Normalmente tartaruga é marítima, o cágado pode ser de terra ou pode ser de água doce, e o jabuti é aquele que tem as patinhas como patinha de elefante, né? Não é nadadeira. Então esse é jabuti. A gente nunca chama ele de jabuti, mas é o jabuti. Então esses que nós vemos na cidade aí, quando alguém tem em casa ou a gente vê na feira, esse é o jabuti? Tem alguns amazônicos que são tartaruga. A patinha dele tem unha, o casco é mais chato, até para ter uma aerodinâmica, né, porque ele nada. O jabuti não, o jabuti é tipicamente de terra. É mais redondo, tem mais volume, né? Ele não precisa ter aerodinâmica. Fazendo uma relação com, sei lá, a Índia, por exemplo, que tem uma veneração pelo elefante, o elefante representa a paciência, a paz. O jabuti vai ter essa representação para os índios, é a representação da sabedoria. E vai naquele passo dele, tranquilo, né? É um filósofo. E vai longe, né? Porque vive 100 anos. Vai longe. Por isso que é um símbolo de sabedoria. A anta, enquanto o jabuti é onívoro, né?
come de qualquer coisa. A anta não. A anta, apesar do tamanho dela, é herbívora. Eu não sei se é o maior mamífero do Brasil ou se é o maior mamífero herbívoro do Brasil. E o Couto de Magalhães, quando ele começa a falar das lendas do jabuti, a primeira lenda que ele fala é jabuti e a anta do mato. Então, o que diz essa lenda? O jabuti estava para fazer a refeição dele e ele vai para baixo de um taperebazeiro ou taperebá, que dá essas frutas aqui que são parecidas com o cajá, e ele está lá no chão se alimentando, não consegue pegar da árvore, então quando o fruto cai, ele estava se alimentando. Daí a pouco chega a anta. E aí é um problema muito sério quando os animais usam o mesmo alimento. Existe uma competição. Um vai brigar com o outro. Enquanto os animais têm hábitos alimentares diferentes, a convivência é numa boa. Né? Até um ajuda o outro, sem problema. Se a gente pegar a África, a girafa vai se alimentar do que está no alto, um outro animal herbívoro vai se alimentar do que está embaixo, estão em paz. Só que no caso jabuti e a anta, não. Eles dividem o mesmo tipo de alimento. E aí dá problema. Aí a anta chegou e falou para o jabuti, vai embora que agora é minha vez. O jabuti, não, eu cheguei primeiro. Eu não vou sair daqui. Por que eu tenho que sair daqui? A anta ficou brava pelo tamanho dela, começou a pisar no jabuti e afundar o jabuti no chão. Afundou o jabuti no chão, se alimentou à vontade e foi passear. Algum tempo depois, com a chegada das chuvas, a terra ficou mais úmida e aí o jabuti conseguiu sair da terra. E ele vai, com aquela paciência oriental do jabuti, ele vai atrás da onça, vai seguir o rastro da onça. Ele vê um rastro e pergunta para o rastro, quem é teu dono? A anta que foi na direção tal. E aí o jabuti continua com o passinho dele, persistente. Ele encontra outro rastro. Quem é o dono do teu rastro? E assim ele vai indo. Até que ele chega num pequeno córrego, pergunta para o córrego, a anta, e a anta está descansando. Ele olha para a anta, vê que ela não vai perceber que vai ser atacada, ele pula em cima do escroto da anta, começa a apertar e acaba matando a anta. Como o jabuti falou, o fogo devora tudo. O fogo devora tudo, segundo o Couto de Magalhães, é uma expressão usada pelos índios no sentido nós vamos acabar com tudo. E dessa forma o jabuti acaba matando a anta. Bom, alguns comentários iniciais, né? A primeira coisa, no século XIX, um general que vai escrever uma lenda, né? Contada pelos índios, aparece a palavra escroto. Que hoje, né, a gente olha assim, né? Parece palavrão, né? Uma palavra estranha, né? Nós não estamos acostumados com isso. Para o índio, essas coisas são naturais. A nudez para o índio é natural. O índio, desde que nasce, ele está em contato com os animais. Então, todos os aspectos fisiológicos, humanos ou não, é uma coisa natural. Nós é que ficamos escandalizados com isso. Tanto que os contos de fadas, quando eles passaram para o papel, com o Perrault, os irmãos Grimm, eles deram uma grande censurada, modificaram muita coisa. Os contos de fadas que nós temos hoje têm várias versões, a maior parte delas foi uma versão light, né? Versão Sessão da Tarde, não novela das 9. Por quê?
Essas histórias normalmente são apresentadas para as crianças. Quando eu era moleque, isso daí já faz muito tempo, os livros didáticos apresentavam essas lendas. Lenda do Jabuti, de certa forma elas substituíam as fábulas de Esopo, mas sem um sentido moral, assim. E eu lendo esse conto, e eu olho assim, dentro da minha enorme ignorância, e eu falo, que historinha mais besta, né? Não tem nada, não acontece nada, nada a ver com nada. Só que, como a própria Blavatsky fala, todo mito, ele é passível de uma interpretação. Os mitos são simbólicos. E o Couto de Magalhães, ele vai dar duas versões para esse conto. Uma versão, a versão biológica, e uma outra versão, a versão astronômica, que aí entra a questão da teoria solar. Qual é a explicação, né, do Couto de Magalhães? Na explicação biológica, a fruta do taperizá, ela amadurece no princípio da estação da seca. E o jabuti, ele é atolado em maio e só sai em novembro. De maio a novembro é a época da hibernação do jabuti. Eu nunca pensei que fosse uma hibernação tão longa. Mas é o que o Couto de Magalhães fala. Eu lembro que quando eu ia para Santos, para a casa da minha madrinha, no porão tinha um jabuti, era um jabuti enorme, ele já devia ser bem idoso. Eu não lembro qual era a época do ano, mas eu chegava lá, que deu, né? A gente chamava de cágado. Cadê? E aí um dos primos acabava entrando dentro do porão para, coitado, né? Acordar o bicho. E eu tive só para agradar a criança, né? E eu tive um jabuti, eu lembro que esse jabuti, ele tinha fases, tinha uma época que ficava dentro da casinha dele, ficava dias, acho que até mais uma semana, e não aparecia. E aí, de repente, ele aparecia morto de fome, né? Aí comia todos os copos de leite da minha irmã. Então, eu não sei se realmente essa hibernação é tão longa assim. O que é interessante ressaltar nessa interpretação? O mito, ele vai ensinar já à criança muitas coisas. A época de uma fruta, hábito alimentar, de vida dos animais, e a questão também do tempo, né? De maio até novembro. Eu estou cada vez mais impressionado, né, fazendo essa fuçança aí, com a didática dos indígenas. Através de uma historinha, por trás dessa história tem vários ensinamentos que aqui no mundo ocidental nós não temos. No máximo, uma coisa específica para isso, outra coisa específica para aquilo, enquanto que nos mitos indígenas esse conhecimento é muito mais abrangente. E o Couto de Magalhães depois dá uma explicação astronômica. Então, dentro dessa representação, o jabuti vai representar o Sol e a anta vai representar o planeta Vênus. Em maio, início do outono, o que vai acontecer é que assim que o Sol se põe no horizonte, aparece a estrela Vênus. A anta pisando no jabuti até o jabuti desaparecer. Depois, em novembro, o jabuti vai no encalço da anta, lentamente. Então, num primeiro momento, nós vamos ter Vênus como a estrela vespertina, Vésper, e depois, em novembro, nós vamos ter a estrela d'alva, que também é a representação de Vênus. Então, Vênus vai lentamente se aproximando do Sol. É assim, de uma riqueza muito grande. Uma coisa que a gente olha assim e fala,
Poxa, mas eles pensavam tudo isso, eles sabiam de tudo isso? Provavelmente sim. E aí, provavelmente construíram um mito. Um mito simples, falando dos animais que era do dia a dia deles. Agora vamos pegar um pouco os europeus chegando aqui, o que eles viram, os relatos. Então agora alguma parte mais documental. Claude d'Alembert era um padre capuchino que veio para o Brasil em 1612, conviveu com os tupinambás do Maranhão. Voltando para a Europa, ele vai escrever o livro, que é esse frontispício muito caprichado que está aí, falando sobre os relatos dele. Então, história da missão dos padres capuchinos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas. Então, publicado em 1614. E em 1612 ele fica 4 meses junto com os tupinambás, trocando figurinha. Em termos astronômicos, 4 meses é muito pouco. Não dá nem para passar um ano, para ter um ciclo completo. Mas os relatos dele são muito interessantes. Ele acaba anotando o nome de 30 constelações que os tupinambás forneceram para ele. Nem todas o d'Alembert consegue, d'Abbeville consegue identificar. D'Abbeville ainda fala que eles conheciam o calendário solar. Contam perfeitamente os 12 meses do ano, como nós fazemos, pelo curso do Sol indo e vindo de um trópico a outro. Eles os reconhecem também pela estação das chuvas e pela estação das brisas e dos ventos. Mais importante ainda hoje para o norte, para as pessoas do norte e nordeste, é estação da seca, estação das chuvas. D'Abbeville já tinha reconhecido isso com os índios. E ele continua: eles os reconhecem ainda pela colheita dos cajus, assim como nós europeus, saberíamos aqui pela época da vindima, da uva. Interessante essa relação que ele faz utilizando o caju. Interessante é que o d'Abbeville fala que os índios já sabiam da influência da lua nas marés. De acordo com a lua, eles sabiam como estava a maré. Na região dos trópicos, como fica Maranhão, principalmente São Luís, quem já esteve lá, é um fato assim muito interessante. Tem o porto em São Luís e nós pegamos uma barca para ir para Alcântara. Alcântara fica no continente. Alcântara, durante muito tempo, fornecia alimentos para São Luís. E Alcântara é uma cidade assim, que parou no tempo, muito interessante. E só que eles falam assim, olha, antes das 3, seguinte, aquele cais que estava com a água normal, nós olhávamos, a água estava mais ou menos a, sei lá, uns 50, 100 metros longe. Eu nunca vi uma diferença de maré tão grande. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Como que de poucas horas, né, de diferença, a maré vai baixar tanto assim? Aí ela baixa tanto, você vê assim, era um barreiro, não tem mais água. Hoje o céu, a próxima da ponte é bem grande, a ponte que atravessa ali, né? São Luís. Então, tem horas que você vê assim,
bem em cima, está tudo inundado. Depois, quando é que passa, é um mato, né? Não sei se é um rio, embaixo, não sei o que é. Mas você vê só o barreiro, não tem mais água. A baixa tanque ali, começa a ter mais. Então, só baixa do mar, volta ali. Sai de um lado para o outro. Para nós que estamos acostumados com as marés das praias daqui da região sudeste, realmente causa muito espanto. Eu, muito ignorante, não vi qual era a fase da Lua na época que eu estive lá, mas os índios já sabiam que isso tinha relação com a Lua. Aí, Galileu Galilei, ele publica 18 anos depois do livro da Beville, uma explicação sobre as marés, só que o Galileu, o grande Galileu, ele relaciona as marés no estudo dele com a rotação e translação da Terra. Os nossos índios sabiam mais sobre maré do que o Galileu. E o Kepler, que foi contemporâneo do Galileu, ele já consegue explicar, justificar que depende da Lua e também do Sol. E aí, somente 75 anos depois da Beville, é que o Isaac Newton consegue realmente provar matematicamente que a influência é basicamente da Lua e, em segundo lugar, do Sol. E aí o astrônomo, no artigo, ele fala: esse é um dos raros casos em que um conhecimento astronômico indígena é publicado antes de ser conhecido e validado pela comunidade científica. Da Beville ainda continua, agora já falando das constelações. Os Tupinambá conhecem uma constelação denominada Yandutim, ou avestruz branca. Avestruz branca porque era a ave que mais se assemelhava com o que ele conhecia. Na realidade, nós não temos avestruz aqui, é a ema, que é um animal parecido, mas de porte menor. Então, ele está aí falando sobre a constelação da ema. Formada de estrelas muito grandes e brilhantes, algumas das quais representam um bico. Algumas dessas estrelas vão representar o bico da ema. Dizem os maranhenses que ela procura devorar duas outras estrelas que lhes estão juntas, e as quais denominam o Irá, o Piá. A projeção acaba apagando um pouco aqui. Nós temos uma região em azul, que seria nebulosa, muito material estelar. E essas daqui são representações ocidentais. Constelação da Libra, Lobo, o Escorpião. Só que os índios não veem essas representações, eles vão ver a representação da ema, que vai abranger um espaço muito maior. Os índios veem isso. Claro, isso daqui já é uma representação atual, ocidental, dos pesquisadores conversando, estudando com os índios, e eles vão fazer. Da Beville fala sobre os dois ovos que a ema está querendo comer e dois que ela comeu. Então, dois ovos que ela quer comer e aqui os dois ovos que ela acabou de comer. Esse slide anterior fica claro aquele exemplo que o senhor deu da infância que tinha os caderninhos para emendar os pontinhos. Isso. Junte os pontos. No caso aqui nós poderíamos numerar as estrelas e aí formaria a figura da ema. Isso em termos didáticos, pegando uma criança desde o início, fazendo um trabalho, até para nós, né, cidade daqui de São Paulo, crianças daqui de São Paulo, seria alguma coisa muito válida. Desenvolver a imaginação da criança. Porque ela, em função disso, ao
Nós podemos contar a história para a criança e, ao mesmo tempo, pedir que a criança invente uma história de acordo com a representação que ela viu. Isso num momento inicial. Depois dá para contar outras histórias também. Essa penugem aqui nessa representação é o saco de carvão, que é uma nebulosa. Então, os índios viam não só as estrelas, mas também o entorno que tem, o material que tem em torno das estrelas. Então, na segunda quinzena de junho, quando a EMA surge totalmente no anoitecer, em cada época do ano nós vamos ter constelações predominantes. No lado leste, onde nasce o Sol, vai indicar o início do inverno para os índios do sul do Brasil e o início da estação seca para os índios do norte. Para o norte e para o nordeste, basicamente, interessa a estação das chuvas e a estação das secas. As constelações vão ser indicativos disso. Era a forma com que eles reconheciam, em vez de ficar contando os dias, num calendário, eles olhavam para o céu e aí reconheciam a época do ano. Era uma das formas da contagem do tempo. As duas representações do céu aqui, a ocidental à esquerda e a EMA à direita. A EMA então vai ficar entre a, deixa eu ver se eu localizo, a cruz está aqui, escorpião aqui, então ela fica nessa faixa. É uma faixa muito maior, quer dizer, seria uma constelação muito maior do que as constelações ocidentais. E eles também não têm preocupação em dividir em 12, por exemplo, ou 13. Eles usavam muito a Lua como calendário, mas eles não têm essa preocupação de ter um determinado número para representar meses. Isso parece que não existe em nenhuma das etnias. Né? Oi? Eles faziam operações matemáticas, os índios? Eu acho que não. Acho que nesse caso era observação. Hoje, trabalhando com as comunidades indígenas, eles fazem calendários circulares, indicando a época de cheia do rio, a fruta que vai aparecer, a caça, né? Mas para eles é puramente. Essas representações são representações nossas, para eles não. Porque não sendo dia de chuva, nublado, eles tinham o céu todo para enxergar. Claro, eles, a partir de uma determinada época, de a visão de uma constelação, eles tinham ideia de quanto tempo, quantos dias, né? Mas não que eles fizessem isso rigidamente. Uma diferença muito grande é que os índios vivem. Nós não, nós trabalhamos. O índio não está preocupado em trabalhar. Ele trabalha quando é necessário. A visão de mundo indígena é outra. Ele não acumula bens. Ele não produz em excesso. Ele não tem essa necessidade. Seria essa observação, essa o Rogério está casado ali, então não precisava de cálculo. Eu acho que talvez fosse por isso. Né? Tudo que eles precisam da natureza já dá, o trabalho que existe é mínimo. Já nas outras culturas da Europa, a Índia, tudo desenvolveu muito cálculo, porque passava a ser necessário para a sociedade o cálculo. Né? Que aí entra a questão do acumular. Né? Eles tocaram Isso não era uma sociedade agrária também, né? Mas assim, diferente do sistema econômico de comércio isso. Na Europa tinha. Os índios fazem o comércio através de escambo, entre um grupo e outro. Eles não necessariamente, eu acho que eles não tinham moeda, né?
Em algumas regiões, Polinésia, alguma coisa assim, são conchas. Mas, Wilson, os índios acho que não tinham, né, moeda. Os astecas tiveram uma moeda que era semente do cacau. Só que no caso deles, eles evoluíram, já tinham as produções urbanas, digamos assim, né, que construíram até pirâmides. Aí entra esse contexto de as trocas dos mais antigas eram sempre de oferendas, não eram trocas comerciais supostas, eram oferendas. Eu te dou presente e você me dá presente. Isso, legal. Principalmente troca de das presente. fêmeas, para não gerar, como é que chama? Procriação interna, intrasangue, distúrbios, né? Moleculares. Era sempre oferenda. Eu achei interessante essa pergunta da matemática. Eu li uma vez um sociólogo foi trabalhar com uma das minhas e que ele tentando ensinar umas crianças dessa tribo a contar, ele teve uma dificuldade, ele falava 1, 2, 3, ele mostrava os pauzinhos para as crianças e 4 no final. Chegava depois do número 3, as crianças todas falavam muitos. 1, 2, 3, muitos. Para eles, essa de mais que 3 não dava, ele não conseguiu fazer com que eles fizessem 4, 5, 6. Muito interessante. E aí depois ele falou, mas por que isso? Aí uma criancinha falou para ele, por quê? O pai, né? O seu pai, a mãe, e eu tô aqui. Muitos. Depois o resto era. Não tem essa. Mais fácil. Eu achei muito interessante. Os esquimós até hoje só contam até 12. 13 ou 1 bilhão é muitos. Até hoje. Talvez que esquimó pare muito, né? Tem uns filhos e talvez muita. Quantos filhos você tem? Muitos. Acima de E mulheres? Muitas. É uma concepção de mundo, um aprendizado, totalmente assim, para nós, poxa, mas isso é inconcebível, como não sabem contar, mas eles não tinham necessidade, é o que eles precisavam, eles vivem, né? Ah, hoje está chovendo, não dá para caçar, não dá para colher fruta, legal, vou ficar na rede, na boa, sem nenhuma dor de consciência. Não tem aquela coisa do imigrante português, não, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que... Não tem que nada. Vencer na vida, ser alguém. Também não tem essa abundância o ano inteiro, né? Porque se eles não plantavam, morriam depois do inverno. Também. Né? Então isso foi obrigando, né? As sociedades do hemisfério norte a investir no norte da floresta. Ela tem muito mais abundância e riqueza. Na escassez, chegava o inverno e não tinha alimento. A Europa, A cigarra e a formiga. a Europa pega a latitude média e latitude alta. Ali é o que você falou, que né, cigarro e a formiga. Se não guardar, vai morrer. Numa região mais tropical, nem roupa tem necessidade. Então, para quê? Até para além da Ainda hoje, se você vai para o Nordeste ou para o Norte, eles vão falar para você, agora vai começar a época de chuva, não é muito legal. Tem Porque outono, inverno, eles ainda usam, não tem. Então o mito solar só tem 2 estações. Então. Essa é a parte que eu mais gosto da cultura indígena. Não precisa trabalhar. Eu também. Você que pensa, cara, tem que caçar, senão. Só as mulheres trabalham, né? Na comunidade indígena. Já que tem que caçar, então deixa ele lá, a cultura ocidental mesmo, deixa ele trabalhar. Enfrentar uma onça, enfrentar um bicho, Deus. Mas a caça era lúdica. Mesmo as batalhas entre as etnias, era alguma coisa muito lúdica. Não era assim,
estou com raiva daquele fulano, ele é palmeirense, eu sou corintiano, então eu vou estraçalhar. Não era mais ou menos alguma coisa como, sei lá, Jogos Olímpicos. Não que não houvesse morte, né? Havia morte, mas não era uma coisa de exterminar uma tribo inteira, não existia isso. Nem todos. Mas são poucos. Mas fizeram bem. Com o Sardinha fizeram bem. Ele devia ter uma barriguinha. Nessas fuçanças minhas, falam que os tupis, eles eram quase que vegetarianos, porque eles não comiam carne todo dia, era só na época quando eles iam caçar. O resto do tempo era milho. O próprio Ranzistaden acabou não sendo morto porque era covarde. Então, não, esse cara aí, eu não vou por dentro do meu corpo. Então, tem essa coisa sagrada, o ritual. E existia até o respeito, né? Tanto o que foi preso era respeitado, como também o preso respeitava quem ele aceitava, porque ele foi vencido. Tem a questão da honra, é a mesma coisa se nós falarmos, os índios fumavam, eles usavam alucinógenos, mas não como nós aqui. Tinha uma função específica, um momento específico, tinha uma razão para isso. Era justamente quando os índios iam para as batalhas e voltavam, era só os que tinham para a batalha que tinham direito a tomar aquele alucinógeno. Os outros não. Não é aquela festa. Aqueles que iam para a batalha, que tinha um segredo da Jurema, né? Que a primeira cena para essa, como que é uma pessoa que passava, o magia passava por filho, filha, só uma pessoa conhecia como preparar aquele líquido. E só os soldados que iam para a batalha, voltavam para a cruz confiados, é uma espécie de um remédio, né? Eles podiam tomar, os outros não, né? Só eles que tinham direito a tomar, preparados para isso, né? E outros, os pajés, quando existia alguma doença, eles precisavam consultar outros planos. Para trazer a resposta para aquilo. Nós aqui usamos por outros motivos. Acho que aqui a gente já falou tudo. Ou seja, não era um vício, uma obsessão, e sim uma ferramenta para atingir algum. Exatamente, uma ferramenta, isso. Não é como o fumo que nós usamos no Ocidente, e bebida alcoólica. A gente usa para coisas que nada a ver. Os índios não, eles usam com sabedoria. Os eventos mitológicos sobre a origem dessas constelações narram histórias de personagens que foram mortos, cortados e lançados no céu, transformados em gente estrela, em constelações. O Mário de Andrade, no Macunaíma, ele fala muito a respeito. Tanto a Si, que ele chama Si, a mãe do mato, quando ela morre, ela vira estrela, e o próprio Macunaíma também, né? Quando encerra a Rapsódia, ele vira uma estrela da Ursa Maior. Então, a respeito da transformar em estrela, nós temos a constelação do Homem Velho. Aqui nós temos a constelação do Órion, o caçador grego,
o cinturão dele, que nós chamamos assim, as Três Marias, que estão aqui, e esse é o homem velho. Nós o que percebemos? Ele tem o cocar, os braços, está segurando um cajado, mas ele tem uma perna mais comprida que a outra. Por que será que ele tem uma perna mais comprida que a outra? Tem uma constelação formada pela constelação do Touro e Órion. Aqui seria as estrelas do constelações ocidentais, e aqui o nosso amigo. Ele não fica nessa posição, né, vista no céu, se nós olharmos normalmente. Ele acaba ficando meio de ponta cabeça. Aqui o cajado está do lado oposto, né, na realidade é do lado de lá. Ainda o da Beville, ele fala: Tuivaé, o homem velho, é como chamam outra constelação formada de muitas estrelas, semelhante a um homem velho pegando um bastão. Que uma representação mais complexa, né, moderna. E qual é o mito? Um homem velho era casado com uma mulher mais jovem, e a mulher mais jovem está afim do cunhado. E ela quer se livrar do marido. Então ela mata o marido e corta a perna dele. Bem da Atena a coisa. Aí os deuses ficaram com pena do homem velho, transformaram ele numa constelação. Por isso que ele tem o cajado, né, para apoiar, que ele tem uma perna cortada. Mais uma vez. Muita sabedoria. Mais uma forma de relacionar a constelação com um mito, a forma mais fácil de memorizar e tudo. E aí, quando essa constelação surge ao anoitecer, no lado leste, é na segunda quinzena de dezembro. É indicativo que o verão se inicia para os índios do sul e a estação chuvosa para os índios do norte. Essa relação meteorológica de seca e chuva estão sempre presentes. Por isso que essas constelações eram bem definidas e observadas por eles. Uma outra é a constelação da cobra. Existe a constelação da serpente na astronomia ocidental, né? A constelação da Ema ela contém dentro dela a constelação que é chamada de M-Boi ou M-Boitatá. M-Boitatá na língua tupi. A constelação conhecida como Escorpião é vista como uma cobra surucucu. Cobra surucucu tem algumas características, entre elas que ela bota ovo, né, que às vezes aparecia como jararaca. Aí os astrônomos falaram: não pode ser jararaca, por causa da mitologia, é surucucu. É do Boitatá mesmo, é. Porque Boitatá, o M-Boi, né, a palavra boi não é boi como em português, né? M-Boi significa cobra. É. Por isso a estrada de M-Boi Mirim, né? A gente pensa, vai ver que passava boiada por ali. Não. É de origem indígena e representa a cobra. Aqui à esquerda nós temos a representação ocidental da constelação de Escorpião, e aqui duas de etnias indígenas da cobra, só que com algumas estrelas a mais do que outra. A constelação Surucucu dos Dessanas, ela tem um agrupamento maior de estrelas, que é de Escorpião, e segundo os Guaranis, ela é menor. Aqui sai um pouquinho fora. O Boitatá, a constelação do Boitatá é um pouquinho menor ainda do que Dessana, ou Desana. Essa etnia aqui aparece com 2 S ou com um S só.
Não. A surucucu parece que tem um guizozinho, mas não tanto como... Não. Mas é venenosa, é daquelas brabonas. Então essa daqui seria uma representação mais atual da constelação da cobra. Então, assim como a constelação da Ema, Ema e Boi simbolizava o início do inverno. Mais uma vez, uma relação com as estações. E perto da linha do Equador, como a estação seca, tendo em vista que ela pode ser observada ao anoitecer nessas estações. Para que calendário, né? Para que escrita? Era só olhar para o céu. Olhava para o céu, tinha o conhecimento. Oi? O caderninho já estava lá pronto. O caderno estava pronto. Era o computador deles. Na região do céu onde se encontra a constelação do Escorpião, os indígenas da etnia Dezana imaginam uma serpente peçonhenta que chamam de Anhã. Então, esse é um outro mito. Anhã foi criada, eu não vou tentar ler, né, esse nome, porque eu sei que eu vou errar. Ele era o segundo filho do avô do universo, para se vingar de seus cunhados que mataram sua esposa. Então, ele criou essa cobra. Depois escondeu os peixes dentro de Anhã para a humanidade ficar triste junto com ele. É bem interessante porque são deuses que têm sentimentos parecidos com os humanos, muito próximo da mitologia grega, dos orixás. Uma outra também, que várias etnias têm, é a constelação chamada pelos guaranis de ninho de abelhas ou vespero pelos tupinambás, que são as famosas Pleiades, que são 7 estrelas principais mais luminosas, são as 7 irmãs da mitologia grega. Então, também as Pleiades marcavam o início do ano, quando surge pela primeira vez no lado oeste, antes do nascer do Sol, na primeira quinzena de junho. Para muitas etnias, o ano começava em junho. Quando elas apareciam, era um indicativo seguro de que as chuvas iriam chegar, como efetivamente chegavam poucos dias depois. Como Exu aparecia poucos dias antes das chuvas e desaparecia no fim dessa temporada, os indígenas reconheciam perfeitamente o intervalo de tempo entre um ano e outro. Aí, assim, só para a gente citar algumas outras constelações, não vamos entrar muito em detalhes. Uma delas, até pequena, é a queixada da anta. A anta faz muito parte da cultura indígena. Outra que eu não sei como é que se pronuncia, alguma coisa como Joyeixo, que ela representa uma linda mulher, que é o símbolo da fertilidade. Eu não consegui ver nenhuma mulher aí, mas... talvez dependa da imaginação. Servindo como orientação geográfica. Essa daí, então, é interessante porque é uma orientação geográfica, pois essa constelação nasce no leste e se põe no oeste. O leste e o oeste também era conhecido como Caminho dos Mortos. Caiapós, por exemplo, na outra reunião a gente falou a respeito. À noite os índios deitam no chão com os pés ao nascer do sol a leste, e aí eles ficam observando as estrelas. E a pessoa deitada, ela fica, também quando era enterrada, ficava com os pés para o leste, que aí fazia o chamado Caminho dos Mortos, né? Que é o caminho que o Sol percorre. A constelação da anta, a gente percebe que é uma constelação bem grande, e é uma anta sorridente, feliz da vida. E a constelação do veado. São animais
muito presentes em quase todo o Brasil, e para eles tinha importância não só simbólica, mas também como caça. E aqui as principais, que aparecem em muitas etnias, a do homem velho, da anta, a do servo do Pantanal, que vai representar quando aparece o equinócio de outono, no hemisfério sul, em torno do dia 20 de março, estação das chuvas mais fortes no norte. E a da ema, que anuncia o solstício de inverno, uma estação do frio para os índios do sul e de seca para os índios do norte. Então, a ema e o servo do Pantanal, no caso dos índios do Pantanal, eram importantes por causa dessas relações de chuvas. Mas há uma diferença, né? Porque acima do Equador já são outras constelações que aparecem, não são? E abaixo são, né? Aqui no Cruzeiro do Sul, é só aí, deixa eu explicar, abaixo do Equador, quando cruza ali no Equador, no arteiro não é isso. É só... Então, seriam estrelas que não são vistas acima da linha do Equador, né? Porque na Rio Grande do Sul não vemos esse céu de Manaus, por exemplo. Só que o Brasil, a grande parte dele está ao sul do Equador. Acima do Equador já seria um silêncio. Não dá muita diferença assim. Só não vão ver, por exemplo, constelações que talvez os gaúchos vejam, alguém lá do norte do Amazonas não veja, por exemplo. Mas as outras não é porque assim, passei do Equador, então não vou ver mais. Não, é tudo gradual, né? E para finalizar, a gente não poderia deixar de lembrar o drama de Mariana, porque os índios, eles vivem em contato com o meio ambiente, eles dependem do meio ambiente. E o drama de Mariana é alguma coisa impensável, né? Fruto de poder, de ganância, alguma coisa que lamentável, que vai ficar aí dezenas de anos até se resolver parcialmente, né, envenenando todo o Rio Doce. Uma determinada tribo que depende do Rio Doce, ela acabou bloqueando a estrada de ferro que transporta minério da Vale. E eu acho que isso é um contraste muito grande entre essa nossa obsessão por bens materiais, uma série de coisas, e a cultura indígena. Eu acho que não dava para deixar passar em branco isso, né? Empresários, políticos, juízes, né? Não fazendo alguma coisa séria. Se nós matarmos algum animal ou cortarmos alguma árvore, nós somos presos. Eles acabaram com pelo menos um grande rio, está invadindo o mar, está invadindo o mangue e não tem ninguém preso. Isso. Enquanto essa situação continuar, nós não podemos dizer que isso daqui é um país, né? Então nós precisamos tirar toda essa lama dos olhos, né, para ver claramente. A teosofia fala que aqui nessa região, que a gente chama de Brasil, de América Latina, vai surgir a sexta sub-raça. Então, para isso a gente precisa preparar terreno, a gente é um pouco responsável por isso. Então, depende muito de nós atuarmos da forma que for possível para que realmente a gente não tenha que pedir tantas desculpas para os índios, né, do que nós fizemos com as terras, porque o índio vive ecologicamente. O mais interessante que as declarações dos Krenax é que o rio Doce para ele é uma entidade viva e que o rio chorava antes porque sabia que ia morrer. Uma declaração de uma senhora falando isso, é de cortar o coração. Uma entidade viva que é um Deus. O rio para ele não era só um rio, era só para
É uma entidade mesmo, Era né? uma entidade, um Deus. E o rio chorava porque sabia que ia morrer. Você ouvia o rio chorando, porque ele sabia que ia morrer. Aí ela conclui mais ou menos dizendo que, junto com ele, certamente nosso povo também vai se acabar, porque tirou tudo da gente. A probabilidade é muito grande. Mas ele sabe contar mais do que 3. Não é muito isso, né? Bem mais, né? Bem mais. E quem sabe que além do 3, tudo é. E nós somos culpados, porque nós deixamos. Mas antes desse problema, todos achavam muito bom lá. Nada sobrando. Estava bom para o Brasil, bom para a região. E muita gente estava sabendo desse problema. Mas as pessoas estavam achando muito bom. Sabendo que ia acontecer o problema. Estava já quase previsto, porque eram mais de 30 anos de acúmulo de terra. Não é tão assim, né? Não sei se estava bom, está bom. A gente tem aí um tempo aí para observações, colocações, perguntas. Eles têm alguns deuses, mas segundo o relato de antropólogos, eles não fazem adoração direta, né, oferendas, como nós fazemos. Eles têm muito medo de relâmpago. E dá para entender por quê, porque se eles estão num local aberto, né, ou mesmo se eles estão em cabanas de palha, um relâmpago pode matá-los. E Tupã seria a entidade que governa os relâmpagos. É uma das divindades consideradas. Eles têm cosmologias, tem um Deus Supremo, a maioria deles. Mas é interessante que os antropólogos falam que eles não são supersticiosos, porque eles vivem a divindade, né? Como o Wilson falou, eles estão em contato com o rio. O rio não é como para nós, e preciso voltar para casa porque vai inundar o Aricanduva, eu preciso pôr os móveis para cima. E nós olhamos os rios como nossos inimigos. Para o índio, não. Eles sabem que é natural, na época de chuva o rio transborda. Eles vivem em contato com isso. Então, as divindades é uma forma diferente de enxergar. Os animais são divindades para eles. E aí por isso que as constelações são representações também de animais. Eles usam muitas expressões como a gente onça. A onça não é um animal, não é tão diferente como a gente fala, né? Um cachorro, aquele sujeito é uma anta. Não. A anta está muito próximo deles, né? Não é uma diferença assim enorme como nós fazemos. Isso, eles têm essa noção da biodiversidade, essa visão ecológica, faz parte da cultura, eles vivem isso. Eu acho que não, pelo menos não no jeito cristão, no jeito que algumas religiões colocam. Me parece muito mais com a mitologia grega, que os deuses têm características, não existe o bem e o mal, assim, tão forte. Então, da concepção indígena,
o ser humano, eles enquanto seres humanos, não se consideram superiores aos animais, eles se consideram como mais uma espécie animal? Eu acredito que seria isso. É comum, às vezes, a gente ver fotografia, uma mulher indígena amamentando o filho e um animal também. Eu tenho e é interessante, um cacique que vinha muito para cá, e às vezes eu ficava na nossa casa lá e o tupi o bicho me pergunta, né? Então, como é que você trata o homossexual? Do mesmo jeito que trata o guerreiro. Se ele quiser ficar no meio da gente, ele fica. Se ele quiser ficar no meio das mulheres, ele fica. Se ele quiser lavar roupa, ele vai lavar roupa. Se ele quiser guerrear, ele guerreia. Do mesmo jeito. Pra gente é a mesma coisa. Essas coisinhas, esses detalhezinhos que não são detalhes, é que mostra a tamanha diferença da gente. Agora vai pela praticidade, isso não impacta. São práticos. Eles são natureza. Né? Eles são natureza. Se a natureza é divina, eu, como natureza, também sou divina. Eles, Deus não fica lá longe. Deus é Ele que está dentro dele e Ele corresponde dentro da mesma. E é engraçado que ele chamava os meus guerreiros, né? Quando ele ia caçar, os meus guerreiros. Aí fala assim, os guerreiros deles, mas tinham o mesmo peso. A tribo não inimiga que ele ia combater eram os guerreiros dele, então tinham o mesmo peso, mas sem ódio, sem violência. Terminou a festa, cada um vai para a sua casa dançar, né? Fazer seus rituais. Não, era assim. E quando morre um cara? Que eu gostava é o seguinte: a fêmea dava luz a um índiozinho, o macho deitava lá na rede e ficava descansando, sossegado e recebendo os presentes. Essa é a parte mais interessante. A qualidade dela. Então, aí a gente. Se conclui que eles são muito sábios. Então, com isso, a gente encerra essa parte aqui, né? Encerra nesse momento aqui. Espero que isso daí motive, né, a gente a ter uma outra visão com relação à cultura indígena. Porque eles estão numa briga muito séria, né? Um monte de gente aí do agronegócio querendo tomar as terras deles, matando ainda hoje, sem justiça, sem nada. E esse olhar diferente para uma cultura diferente da nossa. Não dá para dizer se é tão melhor, tão pior do que a nossa, mas é diferente. Eles são aculturados hoje em dia. São aculturados. Eles têm computadores, têm celular. Nem todos, né? Nem todos. Nem todos.